Entendendo Provérbios 31, do 1 ao 9, na leitura bíblica comentada, é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te rendo graças por mais uma vez poder estar aqui para realizar esse programa. Eu peço ao Senhor que o Senhor ilumine a minha mente, Senhor, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles também possam compreender e juntos possamos colocar em prática o que vamos aprender aqui. Que o Senhor tome essa programação, que o Senhor tome o primeiro lugar, que o Senhor, Pai querido, tenha misericórdia de nós. Nos fortaleça, nos ajude, Senhor. Que seja um programa edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você pode pegar o compromisso de divulgar esse canal através de compartilhar esse vídeo. Tem um botãozinho aqui para você poder compartilhar, você manda lá para o seu grupo do WhatsApp, status do WhatsApp, stories do Instagram, Facebook, a rede social que você quiser mandar para que outras pessoas sejam edificadas. Você pode comentar e também falar de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Estamos aí dentro da reta final, e eu digo estamos dentro da reta final porque eu resolvi dividir o capítulo 31 de Provérbios em 2 partes. Por que isso? Porque eu acho muito importante a parte da mulher virtuosa e como eu tenho aqui no canal algo sobre esse assunto, eu vou fazer uma adaptação dentro aqui da leitura bíblica comentada para que você possa ter um aproveitamento maior dentro da leitura bíblica comentada. Eu não vou indicar o outro vídeo, mas a gente vai fazer um trabalho aqui dentro. Só que agora, nessa primeira parte, nós vamos analisar só Provérbios 31, do 1 ao 9. Mas vamos começar aqui fazendo uma retrospectiva, recapitulando o que vimos no capítulo de número 30. Dos versículos de 1 a 9, nós vimos a oração de Agur, por sabedoria e provisão, e vimos também lições de sabedoria, versículos 10 a 33. Foi um aprendizado em tanto e tanto, porque nós vimos assim o sábio observando, né, a necessidade da observação da criação, de como as coisas funcionam, e muitas vezes nós numa vida corrida, tá, frenética, um ativismo, nós não temos tempo de observar nada e não vemos a beleza de muitas coisas e várias lições que nós podemos tirar. Então é importante ter isso em mente. Bom, entendendo o Provérbios 31, do 1 ao 9, vai ser os ensinamentos para o rei Lemuel. Nós vamos falar sobre isso e nós temos aí alguns pontos a salientar nessa leitura de hoje. Nós vamos falar sobre um rei ensinado por sua mãe, versículo 1, conselhos de uma mãe, versículo 2 e 3, um rei embriagado é uma calamidade, versículos 4 e 5, uma ironia sobre a bebida alcoólica, versículos 6 e 7. A ironia está falando uma coisa, mas na verdade quer falar totalmente o contrário. E o último ponto é o rei deve julgar retamente, versículos 8 e 9 nesse caso. Bom, lembrando a você que você pode, eu faço um resumo no final e eu vou fazer um resumo único dessa vez, tá bom? Do versículo 1 ao versículo 9, você pode baixar isso pelo meu site. O link tá aqui no comentário fixado ou na descrição do vídeo na parte de baixo. Você desce a descrição até o final, tem lá um link, você vai clicar, vai para o meu site, desce a página até o final e tem lá, tem download do PDF do artigo. Aí você faz o download do PDF do artigo, é muito simples, é só você clicar e você pode baixar o PDF. Quanto à Bíblia que eu mostro sempre aqui, que eu vou colocar ela já na tela para você ver, tá? Essa Bíblia aqui você pode baixá-la gratuitamente para computador ou notebook. Ela não serve para celular.
mas na descrição também tem uma para celular. Então, procure na descrição Bíblia para computador, notebook ou Bíblia para celular. Você vai clicar e vai ser levado para um vídeo. Você não vai baixar diretamente, você vai ser levado para um vídeo. E nesse vídeo eu vou te ensinar como baixar, instalar e começar a usar. Não é um treinamento completo de como usar, mas como ensinar, eu vou te ensinar como começar a usar. Isso tanto na Bíblia para computador ou na Bíblia para celular, seja para Android ou para iPhone. Então, você não tem dúvida. Quando você estiver lá no vídeo aprendendo, tem lá um link dentro do vídeo, da descrição do vídeo, para você baixar. Ou para o computador, ou se você estiver no vídeo do celular, para celular. Então tá muito simples, muito fácil. Às vezes as pessoas vêm me perguntar como é que eu faço para baixar a Bíblia. Nessa leitura bíblica comentada de Provérbios, já que agora não vão ser mais 31 vídeos, eram 32. 31 capítulos mais a introdução. Agora vão ser 33, porque vai ter também o capítulo 31 dividido em 2. Eu falei aí 33 vezes sobre isso. Mas tem gente que ainda vem me perguntar. Deus seja louvado por isso. Vamos lá? Ponto 1. Um rei ensinado por sua mãe. Versículo 1. Vamos lá, eu estou usando a Almeida Revista Corrigida, mas nós fazemos às vezes aqui uma comparação nas versões que nós temos aqui, tá? É muito bom comparar versões, ajuda muito no entendimento. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Na NAA diz palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Na ARA diz palavras do rei Lemuel de Massá, as quais ensinou sua mãe. Eu vou ficar aqui por enquanto com a Almeida Revista Atualizada por causa do Massá que não tem na Almeida Revista Corrigida. Então vamos ficar aqui, tá bom? Que diz assim, palavras do rei Lemuel. Quem era Lemuel? Não sabemos. Existem alguns teólogos que acreditam que Lemuel era Salomão. É um nome ali mais pseudônimo que nós usamos, né, para poder falar da mesma pessoa com outro nome. Só que Salomão não era de Massá. Então aqui está bem claro que ele era de Massá, e acredito que Massá era uma localidade. Inclusive a mesma localidade que Agur. Se eles se conheciam, não sabemos. Não tem nada que prove que era a mesma pessoa. Então tudo leva a crer que Lemuel era um rei de uma localidade. Provavelmente ele não era israelita, mas era um prosélito, ou seja, temia a Deus, nesse caso, e a sua mãe era uma serva do Senhor. Então eu não vou aqui afirmar que Lemuel era Salomão, apesar de ter algo no texto que vai parecer com Salomão, porque nada nos leva a entender que estamos falando de Salomão. Poderia ser, sabe-se lá. Então eu prefiro o seguinte, existe uma questão. Onde a Bíblia fala, eu falo. Onde a Bíblia se cala, eu me calo. Se a Bíblia não fala, não dá indícios, não faz mais menção, então eu não vou falar o que a Bíblia não fala. Alguns podem até acreditar que se tratava de Salomão, mas nada pode ser confirmado. Então eu prefiro falar que era um rei, que temia a Deus, provavelmente não era israelita, mas a sua mãe, também uma serva do Senhor, né, temia a Deus, seguia o Deus de Israel, ela dá ensinamentos para esse rei. Rei de que lugar? Massá. Não sei se ele tinha realmente o reinado em Massá. Aonde era Massá? Você pode até fazer algumas pesquisas, a gente pode chegar até alguma conclusão, mas nada que seja definitivo. Então nós entendemos que aqui está ensinamentos para Lemuel, que era um rei, e que ele era de Massá, mas nós não sabemos de fato quem ele era e como era esse lugar de fato de uma forma mais detalhada, certo? 2. Conselhos de uma mãe. Vai ser versículo 2 e versículo 3. Então vamos colocar aqui na tela. 2, 3. Vamos ler logo 2 e 3, que diz o seguinte. Como filho meu, e como, ó filho meu, como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói aos reis. Muito bem. Então aqui tem conselhos de uma mãe temente a Deus para o seu filho. Vamos ver na NAA. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos,
filho dos meus votos. Aqui tem uma comparação, né? Podemos ver como Ana, que desejou, que fez um voto a Deus, nesse caso. Só que aqui não está falando de Ana, não estamos falando de Samuel, mas é apenas para podermos entender. Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos aos que destroem os reis. Vamos ver na Almeida Revista Atualizada. Que te direi, filho meu? É uma pergunta. Ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Aí o que eu vou te dizer, tá? Vamos botar na NVT? Meu filho do meu ventre, filho dos meus votos, não desperdiça a sua força com mulheres, nem a sua vida com aquelas que destroem os reis. Então, vamos voltar aqui para o meio da Revista Corrigida. E aqui nós podemos ver o seguinte, no versículo 2, é uma mãe que faz questão de apelar para a sua posição de mãe. Quem está falando contigo, meu filho, sou eu, sua mãe, certo? E eu tô te dando conselho. Você é o filho das minhas entranhas. Você é o filho das promessas, dos votos que eu fiz. Então, sou eu que estou falando com você. Então, ela apela para a sua posição de mulher temente a Deus e, ao mesmo tempo, de mãe. Nós, filhos, deveríamos prestar mais atenção ao que os nossos, quem tem pai, quem tem mãe, fala. Porque são conselhos, principalmente os jovens, que estão debaixo da tutela do pai, da mãe, debaixo da responsabilidade do pai, melhor dizendo, da mãe. Mas isso não impede que um filho adulto também considere o que um pai e uma mãe diz. Não estou dizendo que ele tem que fazer na íntegra, mas ele deve avaliar, porque é pai e mãe. Pai e mãe às vezes conseguem ver além do que nós vemos. Então aqui é um conselho precioso. Então primeiro ela apela para a sua posição e depois ela vai falar o que o filho deve prestar atenção. E o que ela está falando aqui? Já que nós estamos tratando de sabedoria. Então essa mulher está ensinando conselhos sábios para o seu filho. Durante a nossa leitura de Provérbios, vimos várias vezes a sabedoria ser comparada a uma anfitriã que convida pessoas para ser hóspedes na sua própria casa. Agora nós estamos vendo mais uma vez a figura de uma mulher e a insensatez também foi comparada como uma anfitriã que leva as pessoas para a destruição. Agora nós vemos mais uma vez uma mulher ensinando o seu filho, dando conselho para o seu filho, que é um rei. Mas ela é uma mulher sábia. E isso aqui nos ensina mais uma coisa. Independente de quem seja, se é uma pessoa que busca sabedoria, ela estará ali pronta por Deus para poder falar no momento exato, no momento certo. Então Deus pode usar pessoas que não têm posição, mas que são pessoas que têm buscado andar, viver a vida na ótica de Deus para quem está numa posição maior. Deus pode fazer isso? Pode fazer. Que o nosso Deus faz coisas assim. Então nós precisamos perceber isso. E aí o que ela fala? Versículo 3. Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destrói os reis. Segundo a lei de Deus, Deuteronômio 17:17 diz assim: tão pouco para si multiplicará mulheres. Aqui estava sendo dado tudo que o rei deveria cumprir. Leis para os reis. Tão pouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Então, é verdade que Deus deu riqueza para Salomão, mas foi Deus querendo dar e Deus sabia de como estava o seu coração, mas depois Salomão acaba se deixando levar pelas mulheres. É por isso que alguns pensam que aqui está falando de Salomão justamente porque ele teve várias mulheres e essas mulheres corromperam o seu coração. 1 Reis, capítulo de número 11, versículo 1, diz assim, 1 Reis 11:1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, ou seja, estrangeiras, mulheres que não eram da descendência de Israel. E isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Ele tinha um harém. E essas mulheres corromperam seu coração. E é por isso que a mãe de Lemuel diz, não dê às mulheres a tua força. Não entregue o seu coração para as mulheres aleatoriamente vivendo uma vida de prostituição, porque de imoralidade.
Era muito comum os reis naquele tempo ter muitas mulheres, e aqui não tem nada a ver com a aprovação de Deus, mas naquele contexto, naquela cultura, naquela sociedade, eles achavam normal. Só que a mãe de Lemuel está dizendo para ele, está sendo dito a ele: meu filho, tenha cuidado com as mulheres que você vai se envolver, porque você pode cair numa armadilha. Salomão caiu nessa armadilha. Um homem sábio, aí você diz assim: pastor, seja sincero, o que adianta a sabedoria se Salomão fez o que fez? Ei, mas sabedoria é algo prático. Uma pessoa pode ter conhecimento da palavra de Deus, mas isso não quer dizer que ele tenha sabedoria. Porque a sabedoria é saber usar o conhecimento. Ou seja, sabedoria é conhecimento bíblico em prática. Uma pessoa sábia é alguém que tem conhecimento das escrituras e sabe colocar em prática nos momentos exatos. Então, no momento que Deus diz que Salomão recebe sabedoria, mas ele entra por um caminho como esse, na verdade, ele deixou de exercer a sabedoria naquele momento. Porque não é porque uma pessoa tem atitudes de sabedoria que ela vai estar sempre agindo com sabedoria. Porque para agir sempre com sabedoria, ela depende de obedecer a palavra de Deus e se nortear por ela. Nesse momento, Salomão deixou de obedecer a palavra de Deus. E quando ele deixa de obedecer a palavra de Deus, ele não está usando de sabedoria. O homem que ensinou sobre sabedoria e ensinou o contraponto, que é a insensatez, houve um momento na sua vida que viveu com insensatez porque abandonou a prática do conhecimento da palavra. Então, tanto eu como você estamos sujeitos a isso. Então, a história de Salomão não é para poder nos ensinar que a sabedoria não vale a pena. Muito pelo contrário, a história de Salomão é para nos ensinar que mesmo alguém que recebeu sabedoria de Deus pode abdicar, abandonar, deixar de lado para poder satisfazer os seus próprios desejos. E aí ele passa a estar vivendo temporariamente. Quando ele se arrepende, ele volta a ter uma vida de sabedoria, mas temporariamente como um insensato. Então, a mãe de Lemuel está preocupada. Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destrói os reis. Teve uma versão aqui, que foi a NVT, não convém aqui, não desperdice a tua força com mulheres, nem a sua vida com aquelas que destrói reis. Se você for se basear pela NVT, você vai ver que a versão acaba apontando que quem destrói os reis são as próprias mulheres. Mas as outras versões não deixam tão claro isso, tá? Nem os teus caminhos ao que destrói os reis, NAA. Nem os seus caminhos às que destrói os reis. Aí aqui já deixa apontando para as próprias mulheres. Almeida Revista Atualizada. Vamos lá, mais uma vez. Nem dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destrói os reis. Por isso é bom fazer comparação. Porque quando você faz comparação de versões, dá para poder perceber que está falando aqui sobre a questão, o versículo pode estar continuando a falar ainda das próprias mulheres. Então nós chegamos aqui, conclusão. Ela está dizendo, não dê o teu coração para as mulheres, certo? Não dê a tua força para as mulheres, porque ele perderia a sua força, ou seja, ele faria o que elas queriam. E nem os teus caminhos, porque uma vez ele entregue essas mulheres, como Salomão foi entregue, ele começou a fazer tudo o que elas queriam. Porque a mulher consegue seduzir o homem e vai fazendo com que ele faça o que ele quer. Apelando para a sensualidade, para vários outros tipos de artifícios, né, expedientes, ela consegue. Então, a mãe de Lemuel, como uma mulher, conhecendo como cabeça de mulher, aí às vezes uma mãe fala pro filho, filho, cuidado. Aí, mas só não sabe de nada. Mas o filho tá se envolvendo com alguém e ela já percebeu. Cabeça de mulher, ela consegue ver além. Mas o filho não aceita. Não acredita. O pai às vezes fala pra filha, cabeça de homem, minha filha, cuidado. Porque ele sabe, ele conhece cabeça de homem. E aqui eu não tô falando de julgamento, eu tô falando de realmente observar e ver que aquilo ali não vai dar certo. Mas aí a filha não ouve a mãe, não ouve o pai, o filho não ouve a mãe, não ouve o pai, e acaba entrando numa situação, aí depois vem chorar.
Aí depois vem se lamentar, mas teve oportunidade de não entrar naquilo. O que, que o pai e a mãe vai fazer? Abandonar? Não! Mas não poderia se poupar daquela dor? Então a mãe de Lemuel está dizendo, não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Porque um rei que é dominado por mulheres, como Salomão foi, ele perde a sua força. Ele perde a sua liderança. Por quê? Porque ele se aparta das coisas de Deus, como Salomão se apartou. Então aqui há um alerta. Há um alerta. E podemos ver esse alerta até para a própria imoralidade. Mas aqui está falando de um governante. Vamos lá? Ponto 3. Um rei embriagado é uma calamidade. Versículos 4 e 5. Qualquer pessoa embriagada já é uma calamidade. Imagine um governante. Então vamos lá. Olha o que ela diz. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Já tivemos um alerta disso em Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Um rei não podia. A lei, o rei tinha que ter uma cópia da lei na sua cabeceira. E ele não podia se envolver com essas coisas. É verdade que vários reis vários reis pagãos se envolviam. Belsazar, que foi o filho de Nabucodonosor, ele mesmo caiu em transgressão. Você vê lá a sentença dada em Daniel 5. Vamos até falar sobre ensinamentos de Daniel no próximo trimestre. É claro, esse vídeo aqui é um vídeo atemporal, então, de repente, você está assistindo ele, já passou esse trimestre, mas nós estamos gravando essa leitura bíblica comentada no mês de maio de 2024. Essa leitura está sendo feita do dia 1º, na verdade, dia 30 de abril de 2024, com um vídeo de introdução. E depois começa o capítulo 1º, começa a partir do dia 1º de maio e até o dia 31 de maio. Sendo que no dia 31 de maio vão estar sendo soltos, vai ser publicado 2 vídeos. A primeira parte, 31 do 1 ao 9, que fala de Lemuel. E a segunda parte, o elogio à mulher virtuosa, que vai do versículo 10, do capítulo 31, até o versículo 31. Então, 31, 10 a 31. Então, dentro desse mês de maio, no mês de junho de 2024, nós terminamos o trimestre e aí começa o novo trimestre em julho de 2024. E os jovens vai ser tratado na lição CPAD Jovens, vai ser tratado sobre Daniel. E o capítulo 5 de Daniel trata sobre isso. Um rei que se embriagou e achou que podia fazer o que queria. E aí vem a condenação. Pesado foste na balança e achado em falta. Foi achado em falta. Por quê? Porque transgrediu o que ele não podia transgredir. Então ela diz aqui, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Aí versículo 5. Por que ela diz isso? Para que não bebam e se esqueçam do estatuto. Preste atenção nesse esqueçam do estatuto, tá? Preste atenção, porque a gente vai fazer uma comparação depois. E pervertam o juízo de todos os aflitos. Que um rei embriagado, como é que ele vai exercer juízo e justiça? Chegou certa vez 2 mulheres para Salomão, preste bem atenção, chegou 2 mulheres para Salomão e elas tinham feito um combinado e ali uma situação que uma dormiu, tinha 2, nesse caso. E aí, uma dormiu em cima da sua criança e matou, ela pegou a criança da outra e trocou pela criança morta. Muito bem. Aí o que acontece? Como é que o rei vai descobrir agora, resolver isso? Mas Deus deu sabedoria a Salomão. Traz uma espada que eu vou dividir a criança no meio. É claro que a verdadeira mãe, o que ela fez? A verdadeira mãe, ela disse, então dá pra ela. Aí o rei falou, então dá pra ela a criança porque o filho é dela. Porque uma mãe prefere que esteja com outra do que esteja morto. Mas a verdade é, e se Salomão estivesse bêbado? Embriagado? Como é que ele ia poder? Se o álcool ele não combina com direção, imagine se vai combinar com liderança, governo. Novo Testamento fala sobre os líderes da igreja, pastores, presbíteros, evangelistas, todos diáconos, abstinência de bebida. Aí alguém vai querer falar, não, mas acontece que
Eu não vou entrar nesse caso aqui, sabe por quê? Porque aqui é uma leitura bíblica comentada. Eu não estou fazendo aqui uma exposição bíblica diretamente e nem tratando de algo, de um assunto para aprofundarmos mais. Mas eu vou ficar com o texto. Contexto. Então, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Não deve beber, porque se beber, vai se esquecer dos estatutos de Deus e vai pervertam o juízo. Vai perverter o juízo. E o rei não pode fazer isso. Então, a mãe de Lemuel fala para ele: não entregue o seu coração, não entregue a tua força, os teus caminhos para as mulheres. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai ter problema. Mas também não se deixe vencer pela bebida alcoólica. Então a mãe dá um alerta contra se entregar para as mulheres, viver uma vida regalada com mulheres e se perder na idolatria, na imoralidade, mas também fala para ele: cuidado, não viva uma vida embriagado, porque você vai torcer o juízo, você vai perverter o juízo, você vai se esquecer dos estatutos de Deus e você não vai reinar como deve reinar. Você não vai estar agradando a Deus. Então, imagine um servo de Deus. Seja ele um rei como ele era, Lemuel, seja ele um governante, seja ele um pastor, seja ele um obreiro, seja ele um membro. Você acha realmente que uma pessoa embriagada, ela vai perverter as coisas, vai trazer que só quem já teve experiência com pessoas embriagadas ou quem já viveu uma vida de embriaguez sabe quanto é destruidor. Quando eu era mais novo, minha mãe era dona de um pequeno comércio, a gente chama de barraca. Nesse tempo não servíamos a Deus. E aí eles vendiam bebida alcoólica. Quantas vezes a pessoa terminava de sair do trabalho no final do mês e vinha pagar a conta? E era um valor altíssimo de bebida. Destruição total. E aí não vai para casa aquele dinheiro. E aí a família fica lá, passando necessidade, porque alguém está viciado. Ah, mas acontece que tem gente que tem condição de não se viciar, ele não vai beber para se embriagar. É mesmo. Ainda que haja pessoas que possam conseguir beber sem se embriagar, a grande pergunta é: você vai virar um exemplo para aqueles que têm problema com embriaguez. E você vai levar a pecar aqueles que têm problema com embriaguez. E se a minha liberdade faz alguém pecar, Paulo diz: não faça. Porque tem gente que vai querer entrar por esse caminho para dar essa desculpa, que eu posso beber sem me embriagar. Tá bom. Mas e aqueles que vêm de um caminho? Ah, não, mas aí eu vou fazer isso num lugar discreto, ninguém vai ver e tudo. Meu querido, minha querida, pessoas que estão apelando para querer consumir algo que é a destruição de casas, de família, não pode estar governado pelo Espírito de Deus. É impossível. Que concordância tem o Espírito de Deus com essa destruição? Me diz aí. Eu posso dizer que eu estou bebendo para a glória de Deus? Não. Eu posso dizer que estou bebendo em nome de Jesus? Não. Eu posso dizer que eu bebendo está sendo edificante? Não. Mas a Bíblia diz: tudo que façais, quer comais, quer bebais, seja para a glória de Deus. Se a minha liberdade leva pessoas a pecar, porque eu posso não chegar à embriaguez, mas vai ter quem vai se embriagar, como isso pode ser para a glória de Deus? Mas vai ter gente que vai continuar defendendo. Por quê? Porque não quer comprometimento com as coisas do jeito que deveriam ser. Ainda que defenda, não, mas nós vemos vários casos na Bíblia que realmente o judeu, ele consumia bebida alcoólica, tá? Ainda que nós vamos entrar por esse caminho, que é um caminho que eu não gostaria de entrar aqui, mas mesmo que vai entrar por esse caminho, como cristão, como igreja do Senhor, como aqueles que se preocupam com o seu próximo, com bem-estar, com aqueles que foram instruídos, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Sabendo que a bebida alcoólica é um motivo, o alcoolismo é um dos motivos de destruição de grande parte aí de pessoas, de famílias. É um grande vilão. E eu vou flertar com isso. E outra coisa,
Tem pessoas que vêm com essa história que, não, eu vou começar bebendo, mas eu não me embriago. Quantas pessoas começaram a jogar e não era viciado e hoje são viciados? Venderam tudo, carro, casa, geladeira. Vai vendendo. A mesma coisa o uso de drogas. A mesma coisa. Então não me venha falar isso não, porque isso é destrutivo. Isso vai acabar. E outra coisa, nós como Igreja de Deus não temos esse costume. Se ainda vamos defender que os judeus tinham, mas nós não somos judeus, não vivemos no Oriente Médio. É totalmente diferente o clima, tudo muito diferente. Mas se tem alguém que quer defender, eu não vou perder meu tempo em comentário para debater sobre isso, porque eu não vou mesmo. Eu não vou mesmo. É perda de tempo. Eu tenho vários textos no Novo Testamento em Romanos, principalmente na carta aos Romanos, para mostrar que a minha liberdade não pode levar o meu irmão a pecar. Eu sei que toda vez que entra esse assunto de bebida alcoólica, vai vir problema. Vai vir problema. Sempre vai vir problema. Porém, a gente não vai entrar nisso. Eu não vou entrar nisso. A única coisa que eu tô vendo aqui é que a mãe de Lemuel tá deixando bem claro. Não se entregue à bebida. Tá bem claro aqui, ó. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida alcoólica. Aí vamos mudar a versão. Não é próprio dos reis, Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida alcoólica. Ara. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Muito bem, NVI. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Aí já... Porque nós temos que entender que havia naquele tempo mosto. E o mosto era um vinho novo. E o mosto, como vinho novo, ele não era um vinho fermentado. É como se fosse nos nossos dias suco de uva. Aí vai ter um debate também, que vai entrar, tá? Então nós não vamos entrar aqui. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. E nós não estamos aqui para não chegar a lugar nenhum. Nós temos que chegar a algum lugar. Nós vimos aí durante a nossa leitura de Provérbios que há diferença dos termos de vinho. Um vinho é vinho novo, mosto, não é fermentado. Esse era consumido. O outro vinho era vinho fermentado. É o que é falado em Provérbios 20. Olha, se afaste dele. Deixe ele para lá. Porque se você deixar e for dominado, é queda na certa. Então nós temos que ter esse entendimento. Então ela deixa esse conselho para o filho aqui, tanto no versículo 4 como no versículo 5. É uma mulher sábia dando orientações para o seu próprio filho, que estava numa posição e não poderia ser vencido nem por imoralidade, nem por bebida, embriaguez, porque tudo isso tiraria dele o quê? O juízo. E ele passaria a agir como um insensato. 4. Uma ironia sobre a bebida alcoólica. Versículos 6 e 7. O que é uma ironia? Se fala uma coisa, mas na verdade o que se está em vista é o contrário, tá? Então vamos lá. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito. Aí vai falar para quê? Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembre mais. É inadmissível usar esse texto para dizer que a Bíblia está defendendo o uso de bebida alcoólica. Porque não é isso que está sendo tratado aqui. Porque como nós estamos num provérbio, numa parte de provérbios, numa porção do texto de provérbios, que não são provérbios isolados, mas estão interligados, o versículo de 1 a 9. Deixa eu voltar aqui, que eu nem botei na tela, né, para vocês, né? Que estão interligados. Então, dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembre mais. É inadmissível, porque os versículos de 1 a 9 estão interligados. Então, nós precisamos fazer uma interpretação dentro do contexto. Mais acima, a mãe de Lemuel vai dizer para ele não beber, porque quem bebe esquece os estatutos. Quem bebe perverte o juízo. Muito bem. Mais abaixo do versículo 6 e 7, ela vai falar sobre a necessidade dele governar com juízo e com justiça. Então, nos versículos 6 e 7, ela vai fazer uma ironia. Quem é que se embriaga?
Quem é que se embriaga? É aqueles que estão amargosos de espírito. Quem é que se embriaga? São aqueles que estão em grande pobreza. Então, quem busca embriaguez são aqueles que estão totalmente dominados pelos problemas. Esse dai aqui é uma forma irônica de mostrar quem se mete com bebida alcoólica e fica vencido por ela. Quem está embriagado. Só que existem alguns teólogos estudiosos que vão dizer que aqui está se falando do consumo da bebida de uma forma moderada para fazer tipo um efeito de entorpecer. Ou seja, a pessoa está cheia de problema, então ela toma aquela bebida e ela vai ficar mais ali tranquila. Só que eu não consigo enxergar dessa maneira. Porque se tem outras partes da Bíblia que vão tratar sobre abstinência de bebida alcoólica, de não ser vencido, embriaguez, como é que aqui eu vou aceitar que está a mãe de Lemuel, uma mulher sábia, uma mulher que está sendo orientada ali com sabedoria de Deus para falar para o seu filho, que é um rei, está dizendo para ele: ô Lemuel, faz o seguinte, distribui bebida gratuita, tá? Porque ele, como rei, é o governante, e tá aqui a palavra dai, então distribui gratuitamente bebida para vinho para os que estão amargosos de espírito, para que eles bebam e esqueçam da sua pobreza, do seu trabalho, não se lembrem mais. Não tem condição. Ela tá apelando para ele fazer uma distribuição pública de bebida. Aí você vai falar, não, mas o vinho aqui é um vinho sem ser... um vinho sem ser fermentado não tem efeito disso. Porque eles não vão se esquecer porque estão bebendo um vinho que não é fermentado. Vamos colocar isso aqui na NA. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Então ela está falando que quem é que usa isso? Quem está numa miséria, quem está amargurado. Ele, como um rei, não podia agir dessa maneira. Mas eu pergunto a você, isso é uma ironia, você como um cristão, você vive amargurado de espírito? Você vive aí dentro de um aspecto de abandono, de pobreza? Porque se você quiser usar esse texto como desculpa para beber, você tem que estar enquadrado nesse grupo de pessoas. Que cristão sou eu que estou vivendo dominado pela amargura de espírito? Que cristão sou eu que vivo dominado por uma pobreza extrema, que não tenho nem aonde, e eu vou usar um termo aqui pesado, mas vamos lá, aonde cair morto? Aí não é evangelho, de forma nenhuma. A Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida e vestimenta, vos serão acrescentadas. Nós cremos num Deus de provisão. Então, isso aqui é uma ironia. Esse texto aqui é uma ironia, para mostrar para Lemuel qual é a condição de quem busca bebida alcoólica. Estão amargurados, estão na miséria, estão amargurados de espírito. Ele, como um rei, não podia buscar bebida alcoólica de maneira nenhuma. Por quê? Porque ele tinha um trabalho a cumprir. Ele não era um rei, porque em cima eu mostrei para vocês sobre a questão de se esquecer. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu lembro que eu falei? Ó, para que não bebam e se esqueçam do estatuto. Aqui tá dizendo para beber para se esquecer da pobreza. Aqui, ó, tá bem claro. Você faz uma ligação do de cima com o de baixo, porque o texto aqui tá interligado. Aqui tá falando do mesmo assunto, desdobrando o assunto. Então, o rei não podia beber para se esquecer do estatuto. Mas aqueles que estavam amargurados de espírito procuram a bebida para quê? Para se esquecer da pobreza, para se esquecer do problema. Ei, nós não procuramos bebida para se esquecer de problema, não. Nós procuramos a Deus, nós oramos, nós dobramos o joelho. A Bíblia diz que se você está ansioso, você dobra o seu joelho e vai falar com Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus, através da oração, súplica, ação de graças, as suas necessidades. Aí eu vou procurar na bebida alcoólica aliviar minha amargura, aliviar o meu problema. Você acha realmente que bebida alcoólica vai resolver o problema? Muito pelo contrário. Quem já foi refém de bebida alcoólica sabe que ela não resolve. No outro dia tá com uma ressaca terrível.
Eu não fui uma pessoa de consumir bebida alcoólica, então realmente eu não vou falar disso. Ah, eu ficava, entendeu? Com dor de cabeça. Não, não. Eu não consumi bebida alcoólica. Mas eu conheço casos, pessoas, vi até pessoas da família voltado para esse tipo de coisa. E o que aconteceu? Aí alguém diz, não, mas eu vou beber socialmente. Socialmente. Eu já vi pessoa da família. Bebia, entre aspas, socialmente. Realmente, nunca vi embriagado caído pelo chão. Mas a vida dele era uma vida miserável. Tinha um bom salário. Vivia apostando, aposta de jogos aí, de tudo quanto era maneira. Vivia na mão de agiota. Que vida era essa? Porque uma coisa tá ligada à outra. A bebida, o vício da bebida, com mais alguma coisa, com um descontrole financeiro, com tudo. Então, ela tá falando aqui, ó, isso aqui é para quem está amargurado de espírito, é para quem está dominado pela pobreza, é quem busca a bebida alcoólica, são essas pessoas. Então, o cristão não tem que buscar o uso de bebida alcoólica coisa nenhuma. Porque se você tá se sentindo amargurado de espírito, vai orar. Se você está se sentindo numa situação de necessidade material, clama ao Senhor, porque o nosso Deus é Deus de provisão. E disso eu posso falar de carteirinha. Isso aqui não é arrogância. Isso eu posso falar. Eu tenho experimentado com a minha esposa a provisão de Deus. Isso aí eu posso falar. Eu tenho testemunho de coisas desse tipo. Coisas de, às vezes, estar ali terminando, não ter mais nada depois, e às vezes chegar uma compra para 3 meses. Já vivenciamos isso na nossa vida. Já vivenciamos várias vezes Deus usar pessoas. Várias vezes. Várias vezes. Aqui no canal, eu coloco no final, posso até botar aqui a tela, você tá vendo aí, que eu nem vou botar mais essa tela no final. Eu boto aqui, ó, semeei no meu Ministério de Ensino, certo? Falo para você apontar a câmera do seu celular para sua TV, para o QR Code, e você ofertar, semear no meu ministério de acordo com aquilo que Deus tocar no teu coração, ou pela chave Pix. Falo sempre que está em nome do Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês, que é pessoa jurídica. Eu falo isso para você, por quê? Porque nós estamos trabalhando e teve quem me pediu, pastor, faz o seguinte, coloca aí, porque eu quero contribuir no seu ministério, porque eu relutei muito para colocar essa tela aqui no programa, no canal. Não havia essa tela no canal. Quem buscar os vídeos no início do canal, nunca teve isso. 2020, 2021, 2022, acho que entrou em 2022 ou 2023, eu não me lembro. Então, por quê? Porque eu não tô aqui para poder ficar pedindo nada. Mas é uma forma de você contribuir, às vezes você quer fazer, amém, Deus seja louvado por isso. Mas eu tenho experimentado com a minha esposa a provisão de Deus, que nós trabalhamos integralmente, eu trabalho integralmente no reino. Eu já disse aqui, maio de 2024, quando esse vídeo está sendo gravado, vai ao ar no dia 31 de maio de 2024. Eu não estou na frente de uma igreja, eu não sou pastor de uma filial, pode ser que no futuro seja, mas eu não sou. Então nem adianta você falar assim, não, o pastor está vivendo pela obra. Não, a obra é o Senhor fazendo a obra. É agindo. Então, temos que ter esse entendimento. Esse entendimento. Deus envia o recurso, sim. Então diga não à bebida. Quem se entrega a isso é quem está sem esperança. O cristão tem esperança. A nossa esperança está em Cristo. Então nós não vamos estar nisso. Então não use esse texto aqui como uma base. Eu quero até colocar um pedacinho aqui. No comentário de Provérbios que eu vou indicar lá no final, Hernando Dias Lopes diz o seguinte. Esse é um dos textos mais controversos da Bíblia. Alguns o utilizam para justificar o consumo de bebida alcoólica. Então eles usam, tá vendo? Tá mandando beber, eu vou beber mesmo. E outros o empregam para atacar a coerência das escrituras, dizendo que esse texto está em franca oposição ao que o apóstolo Paulo ensinou em Efésios 5:18, que diz, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí a questão é fora de qualquer dúvida que a Bíblia condena a bebida alcoólica. É fora de qualquer dúvida. Não tem dúvida em relação a isso. A questão do consumo de embriaguez e tudo. Aí você não, mas é embriaguez. Eu já falei, eu não vou mais falar sobre isso. Se você defende que quer beber sem se embriagar, isso é uma coisa que dá pra ver que você tá caminhando por um caminho muito difícil, porque o próprio Espírito Santo sabe que outras pessoas não vão conseguir fazer isso e vão ver o exemplo seu. E se você faz tanta questão de viver uma vida bebendo, parece que o seu prazer não está em se encher do Espírito.
Vai se encher do espírito, que eu tenho certeza que você não vai ter vontade mais de beber bebida alcoólica, independente de não se embriagar. Faz uma prova disso. Eu duvido que se você for cheio do espírito, se você tem vontade de beber bebida alcoólica, independente de não se embriagar. Independente de não se embriagar. Então esse texto nem está dando aval para a bebida alcoólica, nem vejo ele como uma questão de ser usado só para poder, como fins medicinais, no sentido de entorpecer, a pessoa ficar ali mais calma. Não, não, não. De forma nenhuma. É verdade que nós nos filmes já vimos várias vezes, pessoas até usam, né, na questão do Ocidente, o uísque, né, na hora que vai remover uma bala, né, você viu em filmes várias vezes, ele toma uma golada de uísque, né, para servir ali como um analgésico, joga um bocado de uísque em cima, uísque mesmo, tá? Uísque em cima da ferida para poder desinfectar, tá? Você viu? Mas não é isso que tá tratando aqui, não. Mas se tem alguém que defende que é isso, quem sou eu para discutir? Mas eu não vou seguir por essa linha de interpretação de maneira nenhuma. 5. O rei deve julgar retamente. Como é que um rei embriagado vai julgar retamente? A mãe até faz a ironia para mostrar. Olha quem busca bebida alcoólica. Quem tá amargurado. Quem tá em extrema pobreza. E o que você tá aí para fazer? Para acabar com essa situação dessas pessoas. Para ajudar a aliviar essa situação. Eu vou provar para você nesses versículos agora que eu vou colocar aqui. Versículo de número 8 e versículo 9. Olha a função do rei. Vamos ver a função do rei. Abre a tua boca a favor do mudo, de quem não tem voz, pelo direito de todos os que se acham em dissolução. Olha como é que casa. Irmãos, olha, é aquilo que eu falo. Vamos interpretar a Bíblia dentro de um contexto. Não tá amargurado de... Aqui, ó, amargoso de espírito. Agora olha o que ela diz aqui, ó. Vamos lá. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Então, se ele julga a causa dessas pessoas, eles não vão viver amargurados de espírito. Se eles não vivem amargurados de espírito, eles não vão se entregar à bebida alcoólica. Não vão. Então, a solução não está em se entregar à bebida alcoólica. A solução é haver justiça. Aí você vai dizer, pastor, mas as pessoas aí estão vivendo uma vida, nós estamos vivendo uma vida de injustiça. Tá bom, só que aí a nossa esperança como cristão está em Cristo. Então você não vai procurar bebida alcoólica para esquecer dos problemas. Você vai procurar Cristo. Você vai orar. Você vai buscar ao Senhor. Você vai entregar o problema na mão do Senhor. Você vai crer que Ele tem poder de mudar a circunstância. E Ele muda. Ele muda. Falar do que eu não vivi é uma coisa. Agora, falar do que eu vivo e do que eu já vivi é outra coisa totalmente diferente, irmãos. Então ela diz para ele... Abra a tua boca a favor do mudo. Pastor, mudo. Vamos lá. Abra a tua boca a favor do mudo. Almeida Revista Atualizada, também a favor do mudo. Vamos botar na... Aqui, ó. King James, abra a tua boca em favor dos que não podem se defender. Mudo é aquele que não tem voz. É aquele que não pode se defender. Não é mudo. É mudo de não poder se defender. Só que se você ler na Almeida Revista Corrigida, na NAA, na Almeida Revista Atualizada, você tá pensando que mudo é uma pessoa que não tem um problema, uma deficiência. Não é isso. É alguém que não pode se defender. Não tem recurso para se defender, não tem voz para se defender, não tem posição para se defender. NVT, fale em favor daqueles que não podem se defender. Ótimo, por isso que você precisa comparar versões. Eu sempre falo sobre isso e volto a recomendar para você o meu curso online, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Eu mostro as etapas do estudo bíblico. Eu falo sobre esse tipo de coisa. Eu falo sobre comparar versões. Eu falo sobre métodos para estudar a Bíblia. O método de um personagem, o método de um tema, o método de uma doutrina, o método analítico de fazer uma análise do texto, como eu estou fazendo de forma aqui superficial, mas nós estamos fazendo uma análise. Vocês estão aprendendo um pouco de métodos de interpretação durante toda essa leitura bíblica comentada de Provérbios. Mas aqui está o curso completo, no valor acessível, que você pode procurar ver. Clica no link, vai lá na página, dá uma olhada no conteúdo do curso. São mais de 20 horas para você aprender. Ainda tem um módulo grátis que eu disponibilizo um aplicativo de celular, que ele é gratuito, eu não estou vendendo um aplicativo, mas eu ensino como usar ele. E mostro para você como fazer
o entendimento do texto baseado nesse aplicativo. Estudar a Bíblia baseada, entender alguns textos baseados nesse aplicativo, que tem comentário bíblico, que tem dicionário bíblico, para alguém dizer, ah, mas eu não tenho recurso para comprar dicionário, pastor, eu não tenho recurso para comprar literatura. Tudo bem, às vezes está muito difícil. Às vezes é difícil você olhar assim e falar assim, pastor, eu não consegui comprar tudo isso, porque isso aqui não é fictício não. De novo, vou mostrar, ó. É livro de verdade. Eu já usei cenários, né? Vim usando cenários virtuais, mas aqui não é um cenário virtual. O que está aqui atrás é real. São livros mesmo, entendeu? Mas às vezes você pode falar, pastor, não tenho recurso para comprar. Então você pode comprar o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você abre mão de 2 lanches aí, se duvidar é um lanche só. Abre mão de 2 lanches aí e você já consegue investir, vai juntando. E eu tenho certeza que você vai conseguir em nome de Jesus. Então você vê aqui ela falando, abra a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Então, se você não se entregar ao vinho, Lemuel, a embriaguez, você vai julgar com retidão e as pessoas do seu reinado não vão precisar se entregar ao vinho para esquecer o problema, porque tu é um rei mau. Tu é um rei que não liga para nada. Tu é um rei que não tá nem aí para a necessidade das pessoas. Hoje nós estamos vendo países, lugares onde os governantes não estão nem aí para a necessidade do povo. No Brasil nós encontramos situação que não é diferente. Porém, a nossa esperança está no Senhor. Nós temos que orar, confiar e quando chegar na nossa vez de eleger, não eleger por paixão, eleger por quem realmente faz aquilo que promete fazer. Vistoriar a ficha da pessoa para verificar se de fato ela é alguém que de fato tem um histórico de conduta que seja adequada e que não defenda coisas contra a palavra. Porque é incoerente. Eu vou lá e elejo uma pessoa por paixão que eu tenho pela pessoa, eu tenho uma paixão, tá bom. Aí você elege a pessoa e depois vai orar a Deus para livrar de coisas que essa mesma pessoa está defendendo. Ah, irmãos, em nome de Jesus, né? Ah, aí... Você acha mesmo que Deus está ouvindo essa oração sua? Minha? Claro que não. Deus olha para mim e fala assim, você arruma o problema e depois você quer que eu conserto? Já que você tem como resolver... E ser alguém que vota... Ah, pastor, mas acontece que eu penso da seguinte maneira. Eu vou votar numa pessoa correta e vai que ela não ganha. Não importa. Você exerceu seu direito de forma legítima e se inclinou para o que é correto. Agora, só porque você acha que a pessoa não vai ganhar, você vai votar em quem tá errado? Que bela desculpa, né? Ah, Senhor, tem misericórdia do Mário Luna, porque o Mário Luna precisa da tua misericórdia. Versículo 9. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Vê se aqui em cima não tá falando dos pobres. Ó, bebam e se esqueçam da sua pobreza. Se Lemuel não é um rei que vive embriagado, os seus súditos, o povo que ele lidera, não vai precisar se buscar bebida para se esquecer dos problemas, porque ele vai julgar retamente, fazer justiça aos pobres e aos necessitados. Tá vendo a combinação do texto? Aí a gente quer inventar moda no versículo 6 e 7 dizendo que tá ensinando que deve beber. Não, é uma ironia. É o contrário. Eles não vão precisar beber, se entregar ao vinho, como Lemuel também não deveria se entregar à bebida, porque eles têm um rei justo. Um rei que de verdade vai se preocupar com eles. Pastor, e quando nós não temos um rei justo, um governante justo, nós estamos esperando o nosso rei, no nosso rei. Os nossos olhos estão postos no Senhor Jesus Cristo. Um dia haverá um reinado de justiça, um reinado de paz. Enquanto esse reinado não chega, nós vamos perseverando e não perdemos ali a nossa postura. Continuamos vivendo uma vida de sabedoria. Certo? E o que aprendemos aqui? Nesse trecho, os ensinamentos para o rei Lemuel, versículos de 1 a 9. Nesses versículos, a mãe do rei Lemuel dá conselhos sábios sobre governar e agir com justiça. Ela adverte contra o abuso do poder, o consumo de álcool, e encoraja a defesa dos necessitados, para que eles não venham se entregar à embriaguez. Porque pessoas estão desoladas. Pastor, o senhor está dizendo então que é culpa dos governantes as pessoas se entregar à embriaguez? No contexto aqui, a mãe está mostrando para ele algo muito sério. Se havia uma possibilidade de um reinado de mais justiça, algumas pessoas não iam recorrer a isso. É isso que eu estou falando. Porque pode haver casos de haver realmente justiça e pessoas mesmo assim se entregar à embriaguez. Mas o texto não está dando
incentivando ninguém a se embriagar. Senão a Bíblia vai se contradizer. Então não tá incentivando isso, não. Lembrando de suas responsabilidades como líder, ela destaca a importância de usar sua posição para promover o bem-estar dos menos favorecidos e garantir justiça para todos. E imagina só se o bem-estar dos menos favorecidos era ele distribuir vinho gratuito, bebida alcoólica gratuita para todo mundo se esquecer dos problemas. Ah, que solução, né? É o que nós estamos vendo no dia de hoje aí, querendo liberar várias coisas para que as pessoas possam consumir o máximo possível e fiquem pelo chão aí caídas, largadas, mendigando, né? Porque parece que é isso que está se querendo nos dias de hoje, na atualidade. Querem liberar coisas que vai acabar com a vida do ser humano e não ser mais uma contravenção, não ser mais crime. Libera tudo, não importa. O que importa é o imposto que vai entrar. Meus irmãos, Deus está preocupado conosco, com o ser humano. Deus não está preocupado em eu e você realizar nossos desejos, não. Deus está preocupado em nos salvar. Por isso ele entregou Jesus Cristo para nos dar salvação. Jesus é a solução para essa humanidade. Jesus tem solução para a vida de cada um de nós. Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Ele quer salvar a sua vida. Não é a bebida, não é a droga, não é a prostituição, não é o engano, não é a hipocrisia, a falsidade, não é as coisas que estão aí sendo oferecidas para facilitar os atalhos. É Cristo. Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, tem que passar por Cristo. Quer salvação? Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Conclusão. Você já sabe o que é aplicar, é colocar em prática, é fazer parte da sua vida. Entendeu por que não dava para falar do capítulo 31 inteiro? Só essa parte aqui pegou quase 1 hora. Eu já sabia, porque eu já sei o tempo que leva para falar da mulher virtuosa, então eu não ia juntar os 2 vídeos, que ia ficar enorme. Então eu preferi dividir em 2 etapas para você, tá? E então, estamos aprendendo, estamos dispostos a colocar as lições destacadas nesse capítulo em prática. Nos encontramos no próximo vídeo, que aí sim é o encerramento, entendendo Provérbios 31, do 10 ao 31, o elogio à mulher virtuosa. Recomendação, comentário de Provérbios, excelente comentário, volto a falar. Quer aprender mais? Se você ler esse comentário, você vai ver quanta coisa você vai aprender. Aqui na leitura bíblica comentada, você aprendeu, eu tenho certeza, muito. Mas se você quiser se aprofundar mais, aí sim, aí é um estudo de fato. Aqui é uma leitura bíblica comentada, com algumas explicações. Agora aqui não. Aqui você está tendo um estudo minucioso, ponta a ponta. Esse livro tem mais de 600 páginas. Esse agora que eu estou falando, através da Bíblia, livro por livro, o comentário que tem mais de 600 páginas, tá? De Provérbios. Esse aqui é um resumo de cada livro da Bíblia. Ajuda muito a você se situar. Do que trata? Agora eu já sei e eu vou começar a ler. Bíblia Sagrada, letra extra gigante, a minha Bíblia. Você quer uma Bíblia com letra extra gigante? Todos esses livros e Bíblias estão com link na descrição. Bíblia NVT, aqui eu mostrei várias vezes, e é a Bíblia que eu vou mostrar, vou fazer uma comparação entre a Almeida Revista Corrigida e a NVT durante toda a leitura de Provérbios 31, do 10 ao 31, tá bom? E também a NVT sem ser de estudo. Essa aqui é de estudo sem ser de estudo. Contatos para convite, tá? Pregações, escola bíblica dominical, seja da CPAD ou não CPAD, escola bíblica para obreiros, estudo bíblico, palestras, seminários, simpósios, conferências, congressos, aulas de teologia, treinamentos. Você pode convidar também minha esposa para cantar, ela louva ao Senhor, tá bom? Eu prego, ensino e ela louva ao Senhor, então se você quiser também fique à vontade. E nesse momento eu estou encerrando e vamos nos ver. Estou deixando desse lado a playlist de Provérbios e desse lado investimento para um casamento saudável. Tem pessoas que já estão assistindo e já estão comentando sobre o assunto aqui também. Nos encontramos em Entendendo Provérbios 31, do 1 ao 10, o elogio à mulher virtuosa. Que Deus abençoe sua vida e sua família.